Bem gostoso, viu? É bem docinho. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu nunca mais entrei ao vivo, né? Pelo Facebook, pelo Insta, o arroba @oficial underline ou arroba influenciando.agraça. Como eu acabei de postar um vídeo aí da pastora Shiva, né? Sara Shiva e sua filha, e acredito que uma colega, falando sobre relacionamento, vida sentimental, como todos nós cristãos solteiros ou líderes jovens que sempre falamos, né? Para os mesmos orientamos que alguns acham, né? Porque a gente ou acham ruim, ou sei lá, todo jeito fala. Se a gente espera em Deus é porque escolhe demais. Se a gente fala em casar, fala que a gente não quer viver só, devido às feridas e rejeições. Que um dos sinais das feridas e rejeições é que são problemas nos relacionamentos. Deixa eu ver outro ponto. Pessoas que sofrem, né, com ferida de rejeição. São pessoas que não conseguem ficar só ou não gostam. Algo do tipo. Eu comigo. Vivi 10 anos sozinha e nunca morri. Uma coisa eu sempre falo, eu só choro. Quando me vê chorando é porque eu tô sem dinheiro. Eu choro por falta de dinheiro, por não estar onde eu queria estar. Eu acho que é isso que a gente deve chorar, né? Por falta de amor pelas almas, que é isso que o cristão verdadeiro deve chorar. É assim que tem que ser os verdadeiros cristãos. Mas por engano, por falta de caráter, por falta de trapaças e mentiras, a gente entrega a Deus e fala a verdade, né? Diante desses cínicos que agem de tal forma, como muitos enganadores, até dentro da casa do Senhor, e querem que a gente fique calados ou caladas. Mas a gente não deve ficar calada diante desses cínicos, né? Perseguidores, que são os narcisistas ocultos, que tem muitos aí nas redes sociais, e querem criticar aqueles que lutam para ser fiéis ou que lutam para agradar a Deus. Muitas vezes a gente precisa de alguém pelo companheirismo. Eu quero ser preciso e Deus sabe do meu coração e sabe das minhas orações desde muito nova. Se o Senhor não deu até aqui, aí não é comigo, é com o Senhor. Mas Ele sempre mostra as pessoas que são compatíveis, porque o Senhor, Ele sabe como é a nossa configuração. E muitas das vezes precisamos, devido já ao quê? Os esquecimentos acredito, os desafios da dislexia, do TDAH, né? Praticamente quem tem esses transtornos de aprendizagem ou alguma coisa do tipo. Então, os incomodados que se arretirem do nosso caminho, não é isso? Os incomodados que não se metam na minha vida, nem na vida dos outros, que é o que acontece, né? Que gente, pra mim é gente sem futuro, até cristãos, que tem muitos. Pastor, pastoras, obreira, até crente, né, de pastor perseguindo o povo de Deus. Simplesmente é o quê? Ou é inveja disfarçada, né? Felizmente tem muitos. Então, é isso. Porque tem gente que ele não aceita o ministério dos outros, simplesmente assim, ou não aceita o chamado, não aceita você falar alguma coisa, que se explodam. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, não é isso? Estamos aqui para agradar Jesus. Agora, respeito, a gente deve respeitar o chamado de cada um. Respeito é bom e eu gosto, mas se não me respeita, eu também não respeito. Eu sou sincera em dizer isso, porque tem muita gente cínica, né? E as capas e as máscaras que caiam dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Porque não estamos aqui para compactuar com tudo, estamos aqui para ver o que precisa, enxergar o que precisa, até porque no céu só vai entrar os santos, lavados, redimidos, purificados, transformados, e aqueles que pregam verdadeiramente a palavra, ensinam da forma correta e não com engano. Não é isso? Então, cada um que lute para ser fiel. Cada um que viva a sua vida e deixa do outro de canto. Que Deus nos guarde, nos proteja a mim, os meus. E quem é covarde,
que saia do nosso caminho, saia da nossa vida, né? E abra o espaço. Como gente traiçoeiras, enganadores, mentirosos, como tem. Fica mais devagar. Até filho de pastor, como já aconteceu no meu caso, né? De dizer que vinha casar e até hoje nunca veio, de São Paulo, para esse tiro. Eu nunca nem peguei na mão, graças a Deus. Grande é o livramento, não é isso? Então não precisa ter vergonha na cara? Precisam em muitos. O próprio pai falou que eu não era para ele porque eu não tinha graduação. Morra. É o que eu desejo. É os saúde, né? Que persegue. Pra mim que morra essa camada todinha, porque eu converto ou só soverte. Ou volta para se humilhar e pedir perdão, ou morram. Porque Deus é justo e é um justo juiz, não é isso? Cada um planta ou colhe o que planta. Então que nós possamos fazer plantações boas, né? Para termos frutos dignos. Então por esse tira as cambadas que tem no meio do mundo. A nossa casa luta para ser fiel, aí ficam os espíritos de vandu, né? De voodoo, do que não presta jogando seta, isso e aquilo. Simplesmente por causa desses adversários que existem dentro do mesmo ministério que a gente fez parte a vida toda. Por aí se tiram os enganos, os espíritos de saúde de perto e de longe que perseguem. Mas maior é o sangue de Jesus para converter, né? Nem todos eles são iguais. A gente não pode julgar porque um filho de pastor ou um pastor fez isso, os demais fazem. Não podemos generalizar, mas tem muita coisa oculta, muita coisa terrível que precisam vir à tona, que precisa se converterem. Infelizmente, essa é a verdade. Porque um homem que não tem palavra já tá vendo que é um menino, né? É um enganador, é um trapaça, é um covarde. Que Jesus tenha misericórdia e que se converta a ele, o pai dele, a tal da missionária da família, que falou tudo isso, né? Aquela que veio fazer o chafoto, que tem gente que gosta, né? De leve trás, gente cínica. Então, por esse tira as cambadas que existem dentro de vários ministérios, até dos tradicionais que deveriam ter vergonha na cara, mas infelizmente não tem. Que Jesus venha e chegue com providência, chegue com a direção e nos dando discernimento, porque quem tem discernimento é o que precisa, não é isso? Um exemplo de um casal, que nem caminha para a casa do Senhor, como a Simone, né, e o esposo, ela falando que ele, 10 anos de casado, nunca chamou ela de gorda. Por esse sem noção? Isso aqui passa a faca. Por esse sem noção do que acontece. Nem vive dentro da casa do Senhor, nem vive dentro do templo. Mas respeita, honra, porque é assim que devemos agir, né? Com gente que tem caráter, é assim que age. Eu já fui noiva. E quando eu estava noiva, meu namorado ele podia ver um rabo de saia. A maioria dos homens são assim, né? A aparência fala mais alto. E um certo dia eu cismava, né? Tinha aquela... Porque a mulher sente, principalmente quando a gente tá posicionada. A gente sente quando tem alguma coisa. E chegava uma dona lá na lan house que ele tinha, e aquilo me intrigava, eu ficava com a pulga atrás da orelha, né? Quando foi um dia, aí eu vi tipo essas conversinhas e tal, do nada. E com a forma que ele tratava, né? Eu falei, essa alma que reza, alguma coisa tem aí. Mas enfim. O relacionamento não dava certo desde o início, porque nós vemos os sinais, né? Às vezes a gente não quer enxergar. Mas é melhor um noivado rompido do que um casamento destruído. Não é isso? E pessoas que gostam de colocar, que é os costumes dos narcisistas, né? Colocar a gente pra baixo, isso e aquilo. Cada um só dá o que tem. Mas enfim. Não estamos aqui pra julgar ninguém, não desejo mal pra ele. Mas por aí se tira as experiências, ou algumas das experiências que eu tenho, né? Que eu sempre falo sobre a vida sentimental, que não é tão agradável assim para alguns que no dia de hoje ainda ficam questionando, né? Por muitos falarem do narcisismo, isso realmente só sabe o que é narcisismo quem realmente passou, vivenciou algo do tipo, e ainda às vezes vivencia, porque tem uns narcisistas ocultos, que acredito que são esses que nos perseguem de longe,
né? Eles sabem quem são. Mas maior é o Senhor por nós, pelos seus, pelos escolhidos, porque o espírito narcisismo, eu acredito que é um espírito terrível, que atinge a muitas pessoas, e muitos que se dizem até cristãos, porque dão lugar, né? Porque se não desse lugar para o inimigo, não agia dessa forma. Porque às vezes tem pessoas que nem é cristão. Quando eu falo não é cristão, é que tipo assim, não é crente, não caminha para a casa do Senhor. Eu acho que crente tem que ser diferente, né? Era para ser o povo mais diferente, mais santo, mais purificado, mais limpo. Que a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Quem é sujo, se suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Mas infelizmente muitos cristãos dão lugar para a inveja, dão lugar para a toxidez, dão lugar para o diabo. Porque a toxidez é do narcisismo, né? Do narcisismo. Pessoas que se acham tanto, têm um ego tão aflorado, que eles gostam de diminuir os outros, gostam de trapacear, gostam de colocar os outros para trás, gostam de fazer o que não presta. Mas enfim, que nós sejamos humildes o suficiente como assim o Senhor deseja e o Senhor almeja. E que nós sejamos como o Senhor quer, né? Porque não tem transparência. Igual hoje o material que nós mandou. Sempre eu falo, nunca escondi nada, né? Da minha mãe ou da minha família, que eu acho que não precisa disso. E nem de ninguém, porque eu sei que às vezes a gente não precisa estar contando para A para B ou chegar dentro de uma câmera e falar alguma coisa. Mas é bom que a gente seja, não tenha segredos, porque quem não deve não teme, não é isso? E acontece demais, infelizmente, são pessoas que precisam ser tratadas, moldadas. Muitas das vezes eu falo, esses precisam se internar, né? Porque pra mim, precisa, além de terapia, mais do que terapia. Mas querem, às vezes, ser os certinhos, né? Porque eles se dão bem ou se acham os bambambam. Que eles são que nem jumento, né? Pra mim, jumento é burmula que fala, que não precisa ter ninguém, né? Pra mim, os narcisistas são esses, que é as pessoas que não têm amor, não têm ego, não têm compaixão, não têm... como que fosse realmente pessoas que não têm empatia. Então, simplesmente, não são seres humanos, né? Pra mim, é um coração de gente que não é. De gente que não é. Então, é isso. Então, que possamos sermos e fazermos a vontade do Senhor, né? E muitas das vezes, quando acontece a ferida da rejeição, da humilhação, do abandono, eu não julgo quem assim faz. Nunca morri por isso. Nem morrerei, como eu sempre falo. Porque maior é Deus, né? Que nos consola, que nos conforta. E como eu falei, eu não choro por isso. Eu choro por falta de dinheiro. Por outra coisa não, porque a gente precisa, né? Se a gente não precisasse, a gente não chorava. A gente deve chorar pela nossa família, porque eu acho que família é o nosso bem mais precioso, é quem a gente deve amar e cuidar. E ser um cônjuge faz parte. A gente não pode colocar nossa dependência, vamos dizer, a nossa vida naquela pessoa, mesmo que seja casada. Porque simplesmente ninguém está, como é que eu posso dizer, ileso, né, de vivenciar alguma coisa do tipo. Então, na época que eu fui noiva, ele tinha essas coisas assim, eu não tenho prova, né, que se chegou a colocar chifre, porque a maioria dos homens colocam, né, ou agem dessa forma, que são esses que não têm temor a Deus. E às vezes o inimigo só quer uma cilada, um pé. Vê a gente fragilizada, aí vai e coloca o quê? Outra pessoa no nosso caminho para que a gente, se a gente não se desligar, aí às vezes aparece um colega, às vezes aparece alguém do trabalho, se a gente não vigia, né? Na casa de Deus, a gente cai. E nisso eu cheguei a conversar com uma pessoa que se dizia, né? Está na época separando, que era outro enganador dentro da casa do Senhor, né? Para esse tira. Mas o Senhor nunca deixou, como disse, o diabo prepara o banquete, prepara o prato, né? Mas Deus não deixa a gente comer, porque quem tem caráter se desvia do prato. O maior é Deus, que não deixa os seus ingênuos, né? Enganados por muito tempo. Então é isso. Então não é de hoje que acontece isso, é de muito tempo. E nós sempre falamos sobre relacionamento também para solteiros, porque temos experiências, né? Então, quem tem experiência, às vezes gosta de abrir os olhos de outros
para ter cuidado e vigilância. Porque bom é agradarmos ao Senhor, bom é andarmos na direção do Senhor e é bom é ouvirmos a voz do Senhor. Não agir ou andar de forma errônea contra a palavra de Deus. Porque o sexo antes do casamento sempre vai ser pecado para homem e para mulher, né? Não como a sociedade em si dita, como que fosse normal para os homens e as mulheres não. É errado para ambos. Cada um, quem assim pratica, tem que deixar, porque essa nunca foi a vontade do Senhor. Né? Quem tem uma vida depravada ou vive na prostituição, no adultério, na fornicação, porque nós não somos nada. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos a cairmos em qualquer cilada. Se não for o sangue de Jesus para nos guardar e nos proteger, é Ele que nos livra, é Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica. Então, que possamos olhar para o alvo, olhar para Cristo, olhar somente para Ele, né? Mas que muitas pessoas não venham se meter na vida dos outros, né? Como a gente vê por aí. É julgando o povo, é criticando, é julgando quem adultera, quem traz, quem deixa a casa, quem isso, que aquilo. Só Deus sonda o coração de cada um, só Deus sabe a vida de cada um e o que cada um passou ou passa. Então, quem somos nós? Não somos juízes. Mas bom é que cada um ande na presença do Senhor, né? Que cada um obedeça a palavra, que cada um tenha caráter. Que essa é o que o Senhor deseja para cada um de nós como cristãos, que nós tenhamos caráter e andamos na verdade. Se ensina não, porque passar disso é procedência maligna. Então, que nós não possamos colocar vendas para certas coisas, nem taparmos os ouvidos e nem fecharmos a nossa boca, porque crentinho, não existe mais crentinho tapado, né? Existe crentinho que congrega, crentinho que faz a obra do Senhor, crentinho que tem chamado ministério e também tem voz, né? Na sociedade, na política e aonde precisar, porque o maior é Deus pelos seus. E que possamos ler de tudo para estarmos informados e, se precisarmos, também dar a nossa opinião, não de forma como muitos por aí, né? Querendo destruir, machucar, isso e aquilo. Mas sim que possamos levantar, porque para isso fomos chamados, para levantar como cristãos, para ajudar, não para destruir. Porque palavra negativa não vem do Senhor. Descartemos toda palavra negativa. Toda palavra que não vem do Senhor. Que nós possamos ter discernimento e termos cuidado com as nossas palavras. Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual não brinca. E a gente deve ter cuidado com as palavras, não é verdade? Então, bom é andarmos na vontade do Senhor, em direção do Senhor. Então, o Senhor fala comigo, como fala com muitos seres humanos. Então, que eu e você tenha a sua intimidade com o Senhor. E ande na direção do Senhor, seja para relacionamento e para o que for. Porque Deus dá sinais. Deus mostra e Deus ainda fala. Ele fala de várias formas, mas também fala de forma audível. Então, quem é alguém para questionar? Ou quem é alguém para ir contra a vontade do Senhor? Isso? Bom é andarmos na vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, a Bíblia diz, sempre será boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes, mesmo pessoas sendo usadas, né, em profecia dentro da igreja, onde for, nós temos que ter certos cuidados, como eu já falei hoje, escrevi aí hoje. O que tem de profeta dentro da igreja falando, às vezes até o que não convém, e às vezes é um espírito de satanismo, de maçonaria, que fala na mente dos profetas. Não é Deus. É falso profeta. Existe falso profeta em todo que é lugar. E a gente, como cristão, deve ter discernimento para ver e repreender. Amém? E sabermos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque o que é de Deus não traz confusão. O que é de Deus, a Bíblia diz que não acrescenta dores. Então a gente tem que ter cuidado. Agora, eles mesmos fazem coisas para confundir. Como muitos e muitos adversários se metendo na vida dos outros, não devia se meter. Às vezes eu acho que ficam curiando, né? As redes sociais e ficam inventando ou manipulando. Simplesmente assim. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? De falarmos o que nós pensamos ou
enfim, o que queira sobre nossa vida particular ou não. É isso, que o Senhor nos guarde, nos livre do que não presta e que o Senhor nos proteja sempre. Como eu falei, o exemplo pela manhã, né? Logo quando eu cheguei aqui na cidade, faz 2 anos que estamos aqui em Bom Jesus, passamos 10 anos praticamente fazendo a obra do Senhor ali nas Marias, e quando chegamos aqui em Bom Jesus, apareceu um moço, né? E eu, como diz um ditado, a gente não vai atrás, né? A gente espera em Deus. Mas se alguém assim aparece para conversar, ou quer conhecer, ou puxar conversa, alguma coisa, nós principalmente que somos líderes de jovens, a gente conversa, né? E, enfim, o mesmo era aqui, tava em São Paulo e viu meu perfil, mandou umas 3 vezes mensagem, acho que na 3ª vez ou mais eu respondi. Ele falando que queria me conhecer, que tinha gostado do meu perfil e tal, que tava em São Paulo e vinha pra cá. Chegando aqui, aí ficou conversar vai, conversar vem, há alguns dias, né? Acho que talvez até um mês, não sei, mais ou menos, ou até mais, não lembro, sou uma esquecida. E nisso, eu fiquei comigo, tinha ido para a igreja um certo dia, e escutei lá uma profecia ou profetada, dizendo assim, que o Senhor tratava com o meu escolhido. E eu, meu escolhido, eu tenho esse? 10 anos que estou sozinha? Escolhido? Eu já tinha ouvido uma profecia há muitos anos atrás, antes de ir para as Marias, era 2014, quando um pastor, que acho que foi o único profeta de verdade nessa região, nesse Rio Grande do Norte, até aqui, que eu acredito que foi um dos verdadeiros profetas, talvez Irmão Glória, nem sei onde se encontra Irmão Glória, era um dos verdadeiros profetas do Rio Grande do Norte, que foi usado por Deus algumas vezes, e esse outro, que eu não estou lembrando o nome no momento, mas ele foi usado muito por Deus para mim, e falou várias coisas, e uma das coisas foi que eu ia ser batizada, na época eu ainda não era batizada com o Espírito Santo, eu ia voltar a estudar, na época eu tinha terminado o curso, eu tinha desistido do curso de pedagogia devido a realmente esse noivado. Então assim, quando a gente às vezes a gente quer parar a nossa vida por causa de alguém, né? Não pela rejeição, é porque a gente não fica bem psicologicamente. Então o narcisismo, ele destrói o nosso psicológico. Então, se a gente não teve que fazer terapia ou não se cuidar, só o sangue de Cristo. E quantas mulheres, né, hoje em dia sofrem, acredito que alguns homens também, mas são poucos, mas narcisismo, acredito que existem muitas mulheres que são também narcisistas, né? Alguns narcisistas não batem, não agredem fisicamente, mas agride psicologicamente. E isso é o pior que tem. Eu acho que existem palavras que é pior do que uma surra. Então, eles simplesmente dão sinais. Infelizmente, logo no início dão muitos sinais. Então, que Jesus tenha misericórdia, né, do povo dele. Mas ainda existem pessoas de caráter, pessoas que de fato sabe o que eu estou falando. Então, não é fácil. Eu não fiz um roteiro aqui, né? Por isso que talvez eu esteja se perdendo, mas que fique a lição aí para muitos. Oremos e vigiemos, porque o inimigo não brinca. Então, às vezes o inimigo sempre vai querer trabalhar nas nossas emoções, ou enfim, como eu disse, inventar o que não convém. Então, às vezes o profeta, se ele não vigiar, o satanismo, ele fala, né, o satanista, ele fala na cabeça do profeta, e a pessoa acha que é Deus, e não é Deus. Espírito imundo. Então, que o Senhor nos dê discernimento para saber o que é de Deus e o que não é, para não confundir as nossas emoções. Então, na época, eu sei que tem coisas que é de Deus, o Senhor ainda fala. Então, a gente sente paz, né, quando vem do Senhor. Na época que esse pastor, ele falou, ele disse isso, que eu ia voltar a estudar, ia ser... Eu tinha passado pelo término do noivado, tinha caído numa cilada de uma psicopata. Todo mundo que me conhece sabe essa história lá em Lagoa de Velhos, né? Todo mundo sabe. Quem assim não sabe é porque nunca foi atrás saber, nunca procurou saber, como muitos sem amor, que pra mim não são pastores, né? Pode ser outra coisa, mas pastor nunca foi.
Então, essa região aqui, ela precisa de um tratado de Deus, eu acredito, como o Brasil e como muitas cidades, né? Enfim, principalmente essa região. Por aí se tira o que tem de estranho ou, enfim, fazer como a Sarah Shiva. O Brasil acha que ela é radical, que ela é isso e que é aquilo, né? Nós não somos radicais, mas em parte é para sermos, né? Cristo manda a gente ser. Então, é bom ser talvez quadrado para alguns, mas é assim que funciona para andarmos na linha do Senhor e não é fácil. Não é fácil que nós lutemos a cada dia, porque não é fácil. Então, somos sujeitos a quedas, a erros, a falhas, porque nós somos seres humanos. E quando nós andamos na autenticidade e na sinceridade, aí muitos eles preferem que a gente passe coloque vendas, né? Ajam como alguns deles sem caráter, né? Trapaceando, mentindo, o que mais? Agem no oculto, mas no público perfeitos, né? E é bom a gente sermos o que somos em todo lugar. Que não existe ser humano perfeito, não. Não existe crente perfeito, não. Não existe crente santo, não. Mas a Bíblia diz: ser santo como eu sou santo. Então a gente vive lutando para andar em santidade. Então as perseguições, as calúnias, acredito que sempre vai existir na vida do cristão. Se a gente não orar e não vigiar, como eu falei, a gente cai. Mas bom é andarmos nos caminhos do Senhor. E quem se levanta, né, se levanta para cair envergonhado, porque crente nenhum, acredito, para diante de calúnia ou diante de perseguição. Quem quer nos parar é o quê? Essas pessoas que são usadas pelo diabo, né? O diabo da inveja, o diabo da perseguição, da toxidez, que faz mal para a nossa saúde. Então é isso, simplesmente assim, devido à nossa configuração. Mas a gente descarta e prossegue olhando para o alvo, que é Cristo. Porque se agem de forma diferente, né? Com um age de uma forma, de outro age de outra. Não sei que cristãos são esses. Então, que Jesus dê sabedoria aos pastores, sabedoria aos líderes, sabedoria a quem quer que seja, né? Quando eu falo líderes, é líder de jovens, qualquer liderança que esteja à frente dos departamentos, porque queira ou não é um líder, né? É um pastor de criança, é um pastor de jovens, é um pastor no geral, é um pastor de algum departamento. Foi chamado para fazer a vontade do Senhor, assim como Ele quer, como Ele deseja. E muitas das vezes nós mesmos cristãos que somos desunidos, que não damos as mãos uns aos outros, simplesmente por falta de comunhão. Porque se realmente a gente tivesse comunhão, a gente andava conforme a palavra do Senhor orienta, né? Mas que Jesus dê sabedoria ao seu povo. Então, é isso, queridos. Às vezes quando eu choro, ou eu choro de tristeza por alguma alma, assim, porque a gente que é cristão de verdade, a gente chora. O Espírito Santo entristece por muitas coisas. Até pela mentira a gente se sente mal. Quem não gosta de mentir, quem não gosta de injustiça. Então o Espírito Santo entristece, a gente também como cristãos, a gente também se entristece. É para ser assim. Então quem assim não anda de fato é porque ainda não tem o Espírito Santo de verdade na sua vida. Essa é a verdade. Que cristão de verdade se entristece quando vê injustiças. E a Bíblia fala muito, né, sobre isso. Profetas não aceitam injustiças. Então, bom é olharmos para o alvo, sermos como Ele quer e andarmos na sua presença, né? E não estarmos julgando o irmão, às vezes porque às vezes não caminha, porque parou de caminhar, ou porque está sem caminhar, ou por isso ou por aquilo, como antes. Às vezes está debilitado na saúde, às vezes está passando por uma situação que precisa Deus moldar, tratar, né, de alguma forma. Às vezes está essa forma de tratar que quer dizer, tipo assim, a pessoa está ferida. Se ela está ferida, o que ela vai fazer na igreja? Se ferir mais ainda.
e até ferir outras pessoas. Então é necessário que haja um tratamento, né? Que as feridas saiam e assim a cura venha, para que através da cura outras pessoas sejam curadas. Porque é assim que o Senhor faz. Por mais que muitas vezes, mesmo ferido, o Senhor vai nos usando e essa ferida ela vai sendo esmagada, ou seja, destruída. Porque a gente que vive o propósito do Senhor, mesmo feridos, o Senhor nos usa e vai sarando, né? Até porque, não, como eu falei, ninguém é perfeito. E ministério chamado não se para, né? A gente exerce de um jeito ou de outro. Como diz o hino das Trafarias. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então é fazendo a obra do Senhor que nós somos curados. É fazendo a obra do Senhor que o Senhor cuida de nós. E muitos não entendem isso. Por quê? Porque não tem relacionamento, intimidade com o Senhor. Então que nós possamos ter relacionamento e não religiosidade. A religiosidade é o crente que vai para a casa do Senhor todos os dias, mas ele ainda não teve um relacionamento ou comunhão com o Senhor. Aí muitas das vezes vem uma pessoa lá do mundo com pouco tempo, ele começa a ter relacionamento com o Senhor e às vezes até passa de você, do que tinha 30, 40 anos de ministério, simplesmente porque o que tinha 40, 50 anos, 30 anos de ministério ou de evangelho, né? Não teve relacionamento com Deus, não teve intimidade, simplesmente agir com religiosidade. Então que possamos andar na direção do Senhor e que possamos ouvir a voz do Senhor, porque quem tem relacionamento com o Senhor, anda na direção do Senhor. E nós que amamos servir missão, a gente ama fazer a obra do Senhor, a gente ama servir, né? Que só é feliz quem serve ao outro. Esse é o verdadeiro evangelho. A gente é feliz servindo uns aos outros. É isso que a Bíblia orienta. Porque, ó, no casamento, o servir é para ambos. Então, na igreja, o servir é para ambos. Em tudo, né? É isso. Então, que possamos andar conforme o Senhor quer, que possamos estar onde o Senhor quer. Amém? É bom andar na direção do Senhor. Eu, por me viver andando. Só me falta ainda o dinheiro, que esse dinheiro venha. A providência, né? Porque quem é que não quer? Mas bom é sermos como o Senhor quer, né? Vivermos como Ele deseja e como Ele almeja. Mas a gente precisa andar evangelizando, fazendo a vontade do Senhor, fazendo o ir do Senhor. Não tem nada melhor e ajudando os necessitados. Foi para isso que nós fomos chamados. Ide, o ide é para todo. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Então, se você ainda não sabia, fique sabendo que o ide é para todos. E é isso que nós devemos fazer. E uma andorinha só não faz verão, né? É necessário que se levante as pessoas para fazer isso, para nos ajudar. Porque sem Ele não somos nada, não podemos nada, não vamos a lugar nenhum. Então que possamos ter sim comunhão com os irmãos, é a Bíblia que diz. Às vezes sabemos que intimidade é só com alguns, né? Os mais íntimos, mas a gente precisa ter comunhão com os irmãos. Mas muitas vezes os irmãos estão tão... Esses irmãos são os irmãos da igreja, quer dizer. Claro, né, que às vezes o inimigo usa até já família, parentela, usa familiar, enfim. Porque dá um lugar, né, se não desce, porque bom é ter paz na família, bom é ter paz na parentela, bom é ter união com todos. Por quê? Porque assim Deus deseja. Desunião nunca foi a vontade de Deus. Então isso não é questão de dependência emocional, é questão de sermos unidos em Cristo. É isso. Então, que possamos termos cuidado com certos ensinos que não provêm do Senhor. E muitas vezes quer nos confundir, né? Então,
Que o Senhor abra bem os nossos olhos e possamos andar na direção do Senhor. E amar de fato na prática, porque o verdadeiro amor é o amor na prática. Se não tem amor na prática, não tem amor de Cristo. E é isso, que Jesus nos ensine a sermos como Ele quer que sejamos. Sei que na hora da raiva, muitas das vezes a gente fala que não deve, porque dá raiva mesmo. Que Jesus segure a nossa boca, porque a gente tem que colocar o joelho no chão para não meter a mão. E muitos, né? A vontade é grande, mas maior é o Senhor pelos seus escolhidos e porque faz a vontade do Senhor, ou assim foi chamado, né? Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque o inimigo não ataca a quem não faz nada para o Senhor. Ele só vai atacar aqueles que fazem a obra do Senhor. Então ele vai querer destruir os lares, aqueles que fazem a obra do Senhor. Ele vai querer destruir, mas ele é um derrotado. Então não devemos julgar ninguém, não é isso? Ele não vai se preocupar com quem não está nem aí com as almas. Ele não vai se preocupar com quem não está nem aí com missão, com o evangelismo. Ele vai se preocupar com esse que serve, que está ali fazendo alguma coisa para o reino. Então, vamos deixar a vida do outro do lado e ensinarmos a palavra do Senhor como Ele deseja, sem condenar ou criticar alguém, simplesmente ensinar. Esse é o nosso papel, olhando sempre para o alvo. Eu sei que às vezes quando estamos reunidos com alguém, às vezes alguém quer comentar sobre a vida de A, de B. Eu sei que aquilo fica ali, muitas das vezes. Às vezes até falamos ou comentamos nas redes sociais, sem citar nome, né? Que eu acho que não é necessário, a não ser que a gente esqueça. Mas é isso. Que Jesus nos ajude a fazermos a diferença. E não compactuarmos com ele. E quem fez suas marmotas, quem faz, como eu digo sempre, volte e peça perdão. Porque sem perdão, ninguém entra no céu. O orgulho não entra no céu. Então, que a gente se converta, né? Que o Senhor tire todo orgulho do nosso coração. Orgulho do povo de Deus. E que o Senhor nos faça avançar sempre. Nos ensinando a viver como Ele deseja e almeja. Na paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus. E meditem na palavra do Senhor, como eu sempre falo. Não deixe a vida devocional. O autocuidado é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Precisam estar posicionadas como líderes do vosso lar, como profeta do vosso lar. Não é que o homem não seja, é porque a mulher é mais visionária, nem todas, né? Mas é a maioria que se posicionam. Deus mostra o que precisa dentro da igreja, mostra o que precisa fazer, agir e, enfim, etc, etc. Mas, infelizmente, muitas dão lugar para o diabo. Como eu disse, o diabo da inveja, o diabo da ruindade. Mas que nós possamos perdoar isso, que são pessoas feridas, né? Que se acham. Ou são usados mesmo pelos inimigos. Às vezes os familiares vivem no ocultismo, aí a pessoa dá lugar para o diabo. Simplesmente assim. Às vezes é filho de macumbeira, filha de feiticeira, e o mal rodeia a casa, aí atinge os outros, né? Quer atingir quem é luz, quer paralisar quem é luz. Mas a Deus ninguém engana, amém? A paz do Senhor a todos, ficamos na paz. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ajude a avançar sempre. E que nós possamos tomar sempre as decisões conforme a vontade do Senhor. Com muitos exemplos que eu coloco aí nas redes sociais. Para que fiquem de exemplo para todos nós, né? Que às vezes tem tanto filho de crente que não sabe nem o que é nada de comunhão, de intimidade com o Senhor. E nós estamos aqui para julgá-los. Estamos aqui para ensiná-los e orientar. Porque muitas das vezes são esquecidos. Né? Os coroas, principalmente, são esquecidos. Os filhos de crente. E a gente não deve esquecer. Deve ensinar, orientar. Porque se tivesse ensinado lá atrás, tinha evitado talvez muitos erros ou muitas coisas que não vêm ao caso, né? Até casamentos frustrados. É isso. Deus abençoe a todos e que o Senhor nos ensine a andarmos na sua direção. E todo pastor, obreiro ou liderança que estiver à frente de qualquer departamento tem que ter discernimento, tem que ouvir a voz do Senhor. Amém? Fique com Deus. Não quero julgar ninguém, mas cada um
de nós precisamos se posicionar e deixar muita coisa para ir pro céu. Simples assim. Paz e graça.